Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. Nós falamos aqui sobre o assunto da AGEL Medeiros, que agora preocupa, nós estamos nos caminhando aí para o verão e a AGEL Medeiros pode parar as obras novamente em virtude das férias coletivas que a empresa pretende dar aos seus funcionários. O Hélio Berton, prefeito de Grão-Pará e presidente do Sinhamurel é que fiscaliza a obra, que acompanha e tudo mais, tem o contato com o governo do estado, que vem da onde vem os recursos e tudo mais, está conosco, agora estamos ao vivo e a cores com ele. Inclusive, a gente está aí no YouTube. Você quer acompanhar a gente, também tem vídeo, tem o áudio, tem a entrevista, tudo ao vivo e a cores pelo nosso YouTube aqui da Rádio Jovem Pan. O prefeito está conosco, prefeito, porque ontem, inclusive, você falava que a empresa pretende dar férias coletivas. Aí eu queria saber, inicialmente, se tem condições, como essa obra, nós estamos encaminhando para o verão, tem condições do caso, dar uma pressão na empresa para que ela não dê férias coletivas agora, para os funcionários, deixa um pouco mais adiante para evitar transtorno à população? Bom dia, prefeito. Bom dia, Vera. Bom dia, mexicano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Quando tu fala, Vera, em pressão para a empresa não parar, às vezes a palavra não parar significa que nós temos muita coisa a fazer. A obra tem aí algo em torno de 1,5 km apenas de pavimentação a ser feita e 2 pontes. Aí, como eu disse ontem, né, nós temos questões técnicas a tratar e essas questões técnicas elas vêm da época, da fase de projeto, que remonta lá a 2021, 2020, no início da discussão da rodovia AGEL Medeiros, do qual eu não participei, eu não estava no processo, e aí eu não consigo mensurar por que foram escolhidos ou por que isso foi discutido dessa forma. O que eu posso falar é, desde quando eu entrei no processo, que foi em 1º de janeiro de 2023, desculpa. Então, não é possível fazer pressão na empresa ou discutir a continuidade dela nesse período, primeiro porque todos param, né, nesse período de final de ano, é normal. Segundo, porque nós temos esses ajustes a serem feitos. Quando eu digo ajustes, diz respeito à variante, que nós vamos ter que finalizar ela pelo fato de as chuvas de 2022, meados de 2023, terem ocorrido o colapso do trecho na laguna onde houve o rompimento do solo, no trecho que passava confrontando o Rio Tubarão. Então nós vamos ter que finalizar esse trecho da variante, que é um desvio, né, ali na propriedade de Sor Greco, se eu não me engano, e nesses 2 trechos de acesso a 2 pontes. Então isso precisa ser feito para que a empresa tenha cancha, tenha condições de trabalhar. Esse você fala que você disse que falta 1,5 km, né? Para colocar na pavimentação, é isso? Isso. 1,5 km. Isso aí, se não for finalizado, agora, na verdade, não vai ser finalizado, porque mesmo que a empresa dê as férias coletivas em dezembro ali, não sei, tá marcado já a data que eles vão parar, não? Eles devem parar agora em dezembro. Em dezembro. Parando em dezembro, esse 1,5 km não vai prejudicar, no caso, a ida e vinda dos nossos turistas aqui na região, as pessoas que precisam ir para nossas praias, presidente? Prejudicar é uma palavra que diz respeito, né, Vera, a várias situações. Ela não é o pavimento, isso é óbvio, não é a massa asfáltica aplicada, mas não vai causar prejuízo, não vai prejudicar, não é essa palavra. Ela pode causar transtorno, ela pode causar a dessensibilidade de estar numa rodovia pavimentada. Agora, prejudicar é uma palavra muito forte. Não causa prejuízo porque não existe trafegabilidade, não existe ninguém que não possa ir e vir, não causa transtorno. Dificuldade sim, e essa dificuldade é causada, de novo, porque existem problemas da época de projeto que nós temos que fazer ajuste. Uma obra dessa não se decide da noite para o dia,
mas tem problemas a serem resolvidos de projeto, em que nós temos que ser muito responsáveis nas decisões, como fomos até aqui. Eu não sei se todos que nos ouvem lembram, e eu também não sei se vocês têm ciência, né? Mas essa obra começou de fato, ela começou a sair do papel em 2023. Quando ela começou a sair de fato em 2023 do papel, a ser executada em 2023, Tubarão passou por 3 prefeitos. Nós tivemos que superar a supressão de vegetação, nós tivemos que superar a desapropriação, com Tubarão mudando de prefeito. Então, de fato, essa obra começou lá no final do ano de 2023, com 25 quilômetros de pavimentação para fazer aproximadamente, com 2 enchentes basicamente sendo ultrapassadas, com situações de projeto não resolvidas, e nós começamos a executar com o pé no acelerador em 2024. Nós estamos ao final de 2025 com a obra quase finalizada e muito bem executada. Então, às vezes, existe um apontamento de que ela demora muito para acontecer. Realmente, se for pegar desde lá do processo licitatório, do qual eu não participei, realmente é uma obra que demora. O próprio Jorginho Melo, o próprio governador, falou sobre isso. Ele disse que a obra realmente teve vários atrasos. Ele reconhece que a obra já era para ter sido entregue à população, né? Não, isso não se discute. De novo, isso não se discute que a obra deveria já ter sido entregue. Isso eu concordo plenamente. Agora, precisa ser visto o porquê de não ter sido entregue, né? E é um fato, existiam problemas a serem resolvidos, mas eu gosto de defender principalmente a minha equipe, né? Porque desde que realmente isso se tornou obra, que foi em 2023, nós fizemos as coisas acontecerem e ela vem evoluindo de uma forma muito responsável. Agora nós estamos discutindo questões que precisam ser discutidas para que a gente tenha realmente uma obra muito bem acabada. Uhum. Você falou ontem que ela precisa de ajustes, por exemplo, a obra, no caso, ela não tem capacidade suficiente para suportar a grande quantidade de aterro. Isso é um erro técnico? É um erro considerado, não posso dizer que é um erro, é um problema a ser resolvido, né? Não participei da fase de projeto, não vi as considerações, não vi de que forma foram escolhidas as técnicas, então não posso falar que é um erro, posso falar que é um problema que nós temos que resolver agora. Falei no áudio que precisa ser visto, o mexicano fez o comentário de que aonde foi, né, essa terra não foi, ela está lá. Nós fizemos 2 testes, nós aplicamos no trecho em uma cabeceira o aterro de quase uma média de 3,5 a 5 metros, num local que fica na divisa entre Tubarão e Laguna. Esse aterro foi aplicado e nós ficamos acompanhando a partir da aplicação do aterro, que não se repetiu, não continuou ocorrendo. Ele foi feito um teste uma única vez, onde nós aplicamos o aterro e ficamos acompanhando a evolução do que aconteceria com o solo, né, que diz respeito ao leito natural. Houve um rompimento, diz respeito ele movimenta na lateral dele, então houve um rompimento do solo, nós observamos isso, e isso interfere na qualidade futura do aterro que vai dar acesso à ponte. Como ocorreu isso, nós precisamos estudar a melhor técnica de não fazer a continuidade do aterro total que vai dar acesso à estrutura, à ponte. Aí nós estamos estudando ou ampliar a estrutura da ponte, reduzindo um pouco o nível dela para nós não termos aditivo, ou nós estamos estudando técnica de aplicação de isopor, que é o mais popular, né? Assim como foi feito ali no elevado em Tubarão, quando era a execução da BR-101. Então, a gente está fazendo a consideração de algumas técnicas da engenharia para que a gente não tenha aditivo, para que a gente não tenha adição de valor, já que nós já estamos estrangulados. Então, é normal isso nessa fase agora. Ocorreu na Jabuticabeira também, ali em Jaguaruna. E aí, se tu me perguntar por que isso vem acontecer, eu não consigo responder essa pergunta porque não participei da fase de projeto. Eu estou participando da fase de execução.
e quero resolver isso da forma mais transparente e técnica possível, para que realmente lá em janeiro, que é o que nós já temos acordado, quando a empresa retornar, nós possamos entregar para ela o resultado, da qual ela participa junto conosco também, para que essa obra possa, sim, ser finalizada, como eu disse de novo, da melhor forma possível. Agora, o bom que ficou bem esclarecido ali é sobre a férias coletiva que vão dar. A férias coletiva não é em novembro, como foi divulgado aí, e saiu em todos os portais aí, que seria agora em novembro. O Hélio aí coloca que a férias coletiva vai ser em dezembro. Aí tudo bem, sendo em dezembro. Mexicano, mas se for agora também, porque, de novo, para mim, quando vocês falam férias coletivas, parece que é um momento muito ruim no processo, mas não é. E não é não porque não tem trabalho, não é porque nós temos que resolver esses problemas para a empresa ter cancha de trabalho. Não adianta ela mobilizar 50, e é isso que às vezes parece que é um pouco difícil, mas não adianta eles mobilizarem 50 caminhões, 3 patrolas, 2 rolos, mais 100 pessoas para trabalhar, porque é 1,5 km de pavimentação e 2 pontes. A empresa Confer, ela tem 1,5 km de pavimento para fazer, em que nós temos que responder essas perguntas que eu acabei de falar. Sim. Isso se resolve em 2 meses. Então, que eles deem férias coletivas agora, que é o momento em que nós estamos focados na usina de asfalto, que é um equipamento público, como eu falei ontem, que as prefeituras vão fazer o uso se muito bem operado. Nós estamos falando em quilômetro de pavimentação, aplicando imprimação, pintura de ligação, e saber o quê? Nós estamos falando algo em torno de 450 mil quilômetros, onde se a gente for para a iniciativa privada, isso beira 800. Nós estamos falando de quase 50% de economia. Com uma equipe muito pequena dentro do consórcio, eu tinha um engenheiro até 2 meses atrás. Então nós estamos falando de uma obra de 90 milhões, mais um equipamento de 15 milhões, que vai trazer benefício para as nossas populações, do qual eu tenho que focar. Então, nesse momento, o foco está sendo usina de asfalto. Devemos colocar em operação até o final do mês aí. Se eu liberar a obra para a Confer nesse momento, ela não tem o que fazer, porque nós estamos focados na usina de asfalto, que também vai gerar benefício para os municípios. Aí, eles vão entrar em férias coletivas agora. Muito bem que tem férias coletivas agora, no momento em que nós estamos respondendo as perguntas, para quando as perguntas estiverem respondidas, eles poderem voltar ao trecho sem precisar dar férias de novo. Errado seria não dar férias coletivas agora, eu respondo as perguntas, quando elas estão respondidas, a empresa dá férias. Aí eu concordo que seria um erro. Mas então, nesse momento não é algo catastrófico que não poderia se dar. Muito pelo contrário, acho que eles estão fazendo o planejamento muito certo, se for assim. Agora, Hélio, essa obra, tudo bem, volta em janeiro. E qual é o prazo, mais ou menos, que ela deve ser entregue, essa obra, para a comunidade? A gente vem falando muito, e eu falo muito para os meus técnicos, que gostaria muito de trazer o governador Jorginho Melo para fazer a inauguração da obra. E aí a gente tem o prazo de abril de 2026. O nosso desejo é comemorar a entrega dessa obra com o governador Jorginho, que se dedicou muito à finalização dela, nunca deixou, né, por vontade dele, faltar nada. Nós tivemos problemas de atraso de repasse por problemas técnicos, por problemas de às vezes, funcionário de férias, que é quem realmente resolvia dentro da secretaria, mas sempre tivemos por parte dele a garantia e a firmeza de que nunca, em momento algum, faltaria recurso, e realmente isso aconteceu. Então a gente quer comemorar com ele, quer comemorar a determinação dele, o comprometimento dele com a obra, trazendo ele aqui. E vamos fazer o possível e o impossível para entregar essa obra de fato até abril de 2026. Hélio, pode acontecer algum problema que isso atrase? Pode, a obra faz parte. E eu falo isso com muita transparência, porque eu não gosto de não ser assim, então pode acontecer. É uma obra complexa ao lado do Rio Tubarão. Já o leito, o local já se mostrou difícil de trabalhar, mas a gente veio vencendo até aqui e a gente vai fazer de tudo para entregar essa obra junto com a minha equipe, que faz um trabalho fantástico. A gente vai fazer de tudo para entregar essa obra até abril de 2026. Ok.
Prefeito, obrigada pela sua participação, obrigada por esses esclarecimentos e a gente continua acompanhando qualquer coisa aí, a gente está à disposição também para repassar a informação ao nosso ouvinte, ok? Eu que agradeço o espaço mais uma vez, fico sempre à disposição aqui para trazer qualquer tipo de informação e esclarecimento que acharem necessário. Grande abraço, fiquem todos com Deus aí e ótimo final de semana para todos nós. Por isso que é sempre bom participar assim ao vivo, Vera, porque fica mais esclarecido, viu? Mais bem colocado. Tá bom. Um abraço, Hélio. Tá abraço, bom? tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí então Hélio Alberton, presidente do Sim Amurel e prefeito de Grão-Pará.